A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel, estamos mais uma vez no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar até o céu. Comentarista da lição é o pastor Osiel Gomes, pastor presidente em São José Luís do Maranhão. Fique até o final do vídeo que eu e você, nós seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. Amém, Diácono Gabriel, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma alegria na alma estar aqui mais uma vez no canal Escola Bíblica. Hoje estaremos com a lição de número 10, cujo tema é Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. O texto áureo que nos ensina na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A verdade prática nos ensina que, na jornada para o céu, devemos estar conscientes da nossa necessidade de ter uma vida cristã de santidade para nos encontrarmos com o Senhor. Louvado seja Deus. A introdução também nos ensina que a palavra consciência, louvado seja Deus, ou seja, o nosso tema da lição é desenvolvendo uma consciência de santidade. Então a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta, um estado em que estamos despertos, acordados, ou seja, lúcidos acerca do que está acontecendo ao nosso redor. O crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de um viver santo, sem a qual, afirma a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Nesta lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Louvado seja Deus. Eu já passo o primeiro tópico, perspectiva bíblica da santificação, cujo subtópico é santificação no Antigo Testamento, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus, muito interessante, né? Santificação no Antigo Testamento. Aqui fala também a respeito do significado da palavra santificação. Santidade no hebraico se pronuncia kadosh, que é um adjetivo que significa separado, mais especificamente separado para uma obra específica ou especial. A palavra kadosh ela aparece 469 vezes no Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento vemos Deus ordenando o seu povo a ser santo e a se santificar. Todas as vezes, é bem interessante a gente entender isso, que todas as vezes que Deus ele quis iniciar um novo projeto, mudando o curso da história, iniciou-se tendo como base uma atitude de santificação. Quando a gente vai ler como, por exemplo, a história de Abraão, quando Deus ele quis estabelecer o seu povo sobre a face da terra, o povo de Israel, ele diz: Abraão, sai de tua tenda, que de ti farei uma nova nação. Separação, santidade, kadosh. Quando Deus ele quis libertar o povo de Israel do Egito, ele chama Moisés. Mas antes de Moisés ele cumpriu o seu chamado, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Vai dizer que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes sofrer com o povo de Deus do que por um período de tempo gozar o gozo do pecado. Santificação, para começar aí uma obra específica na terra através da vida de Moisés. Quando Deus ele chama Josué e dá a responsabilidade a ele a conduzir o povo de Deus conforme a sua vontade, sendo o sucessor de Moisés, a Bíblia vai nos falar que Deus ele deixa o mandamento a Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então vemos que o Antigo Testamento está repleto de versículos, textos e contextos que fala a respeito de santidade, como por exemplo o livro da lei, que é o livro de Levítico, né? As 613 leis contidas no livro de Levítico, a fim de que o povo de Israel venha a ser um povo cada dia mais santo, separado, diferente. Uma expressão que é muito usada e que todos nós conhecemos é de Deus dizendo: sede santo porque eu sou santo. Essa expressão aparece 4 vezes no livro de Levítico, no capítulo 11, capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 26. Então a gente vai ver que a santificação no Antigo Testamento é bem presente, porque Deus ele exige santidade do seu povo. Passa aqui o segundo subtópico ao pastor André, no Novo Testamento.
Isso, Diácono Gabriel, muito bem explicado. E agora, santidade no Novo Testamento, após vermos aí esta explanação maravilhosa da santidade no Antigo, a santidade no Novo Testamento, no original do grego, escrita do Novo Testamento, a palavra santificar significa ragiadzo, quer dizer santificar, e nos traz a ideia de tornar-se puro, consagrar, não é isso? Tornar-se santo. Esse é o significado da palavra no grego. Eu quero me arremeter aqui à palavra purificar, louvado seja Deus. A palavra do Senhor Jesus, ela nos mostra que uma vez estávamos mortos em pecados, mas o Senhor nos vivificou. Quando nós falamos de purificação, obviamente é algo que foi purificado, ou seja, que estava contaminado, e pela obra regeneradora do Espírito Santo, a pessoa passou por este processo de purificação. Isso é maravilhoso. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado pela obra regeneradora do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos observar aqui na referência bíblica de 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 11, né? Eu quero falar primeiro o versículo 10, nós vamos ver claramente essa obra de purificação que é feita na vida de uma pessoa que entrega a vida a Cristo. Após ouvir o Evangelho, ela se posiciona, aceita o Evangelho, né? Isaías 53 disse: quem dará crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor. Então, primeiro é posicional, a pessoa aceita Cristo e começa a passar por este processo de purificação. A lição nos dá aqui uma referência de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, mas eu quero fazer menção ao versículo 10, para depois falar o 11, para nós entendermos este processo de purificação. 1 Coríntios 6,10 vai dizer: e não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Olha aí a qualidade de pessoas que tinham como práticas terríveis em sua vida uma vida suja. E essas pessoas, diz o texto, 1 Coríntios 6,10, elas não herdariam o reino de Deus. Porém, no versículo 11, nós vamos observar que o Senhor vai dizer: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pela obra do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda. Primeiro lá, o Senhor lista uma série de pessoas, afeminados, feiticeiros, roubadores, avarentos, que não herdariam o reino de Deus, porém entregaram a vida a Cristo e passaram a então serem o quê? Lavados pela obra purificadora da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos transforma, que muda, que opera em nossas vidas. Então o versículo 11 diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Aqui é uma conjectura, é uma figura de linguagem que o Senhor usa, né? Quem é crente sabe sobre isso, mas de repente você não crente. Sendo lavado como, pastor? A palavra de Deus diz em João 15,3: e vós sereis limpos e limpos pela palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que faz essa lavagem e mostrando para nós as nossas mazelas, os nossos pecados, e aí nós vamos sendo purificados pela obra regeneradora do Espírito Santo, pela lavagem da palavra de Deus. E ele vai dizendo: e vós haveis sido santificados, né? E também haveis sido justificados, né? É o processo da justificação. O Senhor lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados a partir do momento que nós entregamos a vida ao Senhor. Louvado seja Deus. E nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto, né? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito, conserve plenamente para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Olha que coisa linda, a obra regeneradora e purificadora do Espírito Santo pela palavra no Novo Testamento. Assim eu já passo o terceiro subtópico, a santidade exigida pela palavra, ao diácono Gabriel. Glória a Deus, a santidade exigida pela palavra, né? Nesse terceiro subtópico vai nos mostrar a necessidade de viver uma vida em santidade. Eu e você, nós que somos crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos que ter essa necessidade dentro de nós, de sermos santos cada dia mais. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo em todas as vossas maneiras de viver, em toda maneira de viver, sem exceção.
Êxodo capítulo 34, versículo 15, Deus ele está preparando o seu povo para ser um povo exclusivo, está doutrinando ali o povo de Israel e usa Moisés para dizer: não façais concerto com os moradores da terra, pois quando se prostituírem seguindo seus deuses, não induza vocês a comerem do seu sacrifício. Aqui também está falando a respeito de santificação, porque o crente ele tem que andar com o crente, não que a gente não deva falar com pessoas do mundo, deva sim, né? É uma obrigação pregar a palavra do Senhor, mas temos que tomar cuidado com as amizades, né? Porque a Bíblia vai deixar bem claro que a gente tem que ser diferente no meio de um mundo igual. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que as pessoas, né, glorificavam a Deus acerca de mim. Por quê? Porque via perseguindo e agora anuncia a fé que antes destruía. Então tem que haver uma diferença, tem que ter uma transformação, tem que ter uma mudança. Esse versículo e muitos outros descrevem a santidade como uma ordem. Ou seja, quando Deus ele fala a respeito de santidade, ele não está pedindo para a gente ser santo. Ele está ordenando para a gente ser santo cada dia mais, né? A lição vai dizer aqui, né, que o crente de verdade ele tem que ter um compromisso de busca, um estilo de vida de santidade. Então a gente tem que ter um estilo de vida de santidade cada dia mais. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de hábito. Então, crente de verdade, ele tem que ter o hábito de jejum, leitura da palavra, oração, um diálogo com Deus cada dia mais, né? Hebreus, né, para deixar aqui para a meditação dos irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente só vai ver um dia Deus como Ele é, a partir do momento que vivermos uma vida conforme Ele deixou na palavra do Senhor para que a gente venha viver. E além da gente viver uma vida extraordinária aqui na terra, aquele que é santo está esperando a grande promessa do Senhor que está descrita em Apocalipse 3:10. Porque guardaste a minha palavra, que provaste a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Passa o segundo subtópico ao pastor André, a santificação e os seus estágios. Primeiro subtópico, a realidade da santificação. A santificação e seus estágios, Diácono Gabriel. Muito bom. Por quê? Porque o ato de nos santificar não é do dia para o outro, né? Precisamos passar pelos processos de Deus sobre as nossas vidas. Então, a santificação e seus estágios, a realidade da santificação. Santificação se trata de três coisas. Primeiro, um ato, um estado e um processo. Vamos falar dessas três coisas agora. Um ato significa posicionamento, é posicional. A pessoa ouve o evangelho, decide viver uma vida honesta com Deus, decide, entende pela palavra de Deus que ela está vivendo uma vida fora dos parâmetros de Deus, né? Fora da palavra de Deus. Então o primeiro é ato, é posicionamento, louvado seja Deus. Já frisei aqui Isaías 53, verso 1, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? A quem deu crédito? A quem a palavra de Deus entra, naquela passagem da parábola da boa semente, encontrou uma terra fértil, essa pessoa, através da obra regeneradora do Espírito Santo, ela vai começar então a se desenvolver e a buscar uma vida de santidade, uma vida íntegra diante de Deus. Isso é santificação. Primeiro é ato, é posicionamento. Segundo é estado. O que é estado? Começamos a ver na vida dessa pessoa os frutos, a mudança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos observar em Efésios capítulo 4, versículo 28, está escrito: aquele que roubava, não rouba mais, antes trabalhe e faça o bem com a sua própria mão, até mesmo reparta com o necessitado. De sua boca não saia mais palavras torpes, mas apenas palavras que edificam, transmitindo graça aos que ouvem. Olha que coisa linda, né? Aí é uma obra regeneradora e transformadora do Espírito Santo. Primeiro ato, posicionamento. Segundo, estado. Nós começamos a ver a mudança na vida desta pessoa. Assim ocorreu comigo, aconteceu com o Diácono Gabriel e com muitos que hoje servem a Deus. Outrora tinha uma vida repleta de palavras torpes, palavrões, atitudes inadequadas, era um empecilho para a sociedade, e hoje é uma pessoa regenerada, restaurada pela palavra, pela santificação operada no Espírito Santo. E terceiro é um processo, louvado seja Deus.
o processo é contínuo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, no seu versículo 11. Quem pratica a injustiça, que continue praticando a injustiça. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Mas quem pratica a justiça, faça mais justiça. E quem é santo, santifique-se ainda mais. É um processo que exige posicionamento e exige contínua busca. Louvado seja Deus. Temos a obrigação, como já foi falado pelo diácono Gabriel, porque Deus não pede, mas Deus determina, é uma ordenança que nós a cada dia busquemos nos santificar, porque a igreja está se preparando como uma igreja gloriosa. Olha o que diz no Romanos capítulo 8, versículo 29. O que dantes conhecestes, também o predestinastes para serem conforme a imagem do seu Filho, sendo Jesus o primogênito dentre muitos irmãos. Aqui não é uma doutrina calvinista, aleluia, mas aqui está falando daquele que Deus sabia que ao encontrar o Evangelho, a entregar a palavra a Jesus, esse se tornaria semelhante a Jesus. Paulo chegou a dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse texto é lindo de Romanos 8, 29. O que dantes conheceu, também os predestinou. Aqui é a presciência de Deus. O Senhor já sabia, o nosso Deus, que aquele que tivesse um encontro real com Cristo, com a sua palavra, teria sua vida regenerada, passaria a andar em santidade, para voltar novamente aos braços do Pai, tendo em vista que esta comunhão foi quebrada lá no Éden. Todos pecaram, diz a carta aos Romanos, destituídos foram da glória de Deus, mas pela obra do Evangelho nós estamos retornando pelo novo e vivo caminho aos braços do Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu já passo aí ao diácono Gabriel, o aleluia, segundo subtópico, 3 estágios da santificação. Glória a Deus, aleluia. Existe 3 estágios, né? Estudando a palavra do Senhor, a gente vai entender isso. Os 3 estágios da santificação. Temos que entender que a santificação ela não se dá de forma instantânea, né? Falar sobre a santificação mescla com a salvação, porque a santificação é um aspecto da salvação. E por isso, a salvação ela é um processo. A Bíblia conjuga salvação em 3 estados: passado, presente e futuro. Em Atos capítulo 15, versículo 11, a Bíblia diz: fomos salvos, passado. 1 Coríntios 1, 18, o apóstolo Paulo vai dizer: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, conjugando aqui o verbo no presente. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, vai dizer: seremos salvos, né? Conjugando o verbo no futuro, né? Então a gente vai ver que existe 3 estágios, 3 tempos: passado, presente e futuro. Ou seja, a santificação, que consequentemente traz a salvação, ela é um processo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 vai dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que é um processo, é dia após dia, como diz o ditado popular, tem que matar um leão por dia, né? Porque não é fácil, mas Deus ele nos dá graça. Então, o primeiro estágio da santificação é quando aceitamos a Jesus. O segundo estágio da santificação é o processo diário, dia após dia, tendo uma vida de oração, leitura da palavra, oração, jejum. E o terceiro estágio é o momento em que seremos literalmente santificados e receberemos um corpo glorioso, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque o mesmo Deus descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens e ficaremos com Deus pela eternidade. Então os estágios da santificação se dão em 3 tempos: passado, fomos; presente, somos; e futuro, seremos, para a glória do nome do Senhor. Passa aqui o terceiro subtópico ao pastor André: o alvo da santificação. O alvo da santificação. O propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter de Deus, né? Ou seja, está próximo, né? A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança.
Está lá escrito no livro do Gênesis. Que semelhança é essa? É a semelhança do caráter divino, do caráter santo de Deus, porque Deus é santo e como santo Ele é, devemos buscar a ser. Estamos aqui como igreja, noiva, adornada, sendo preparada para o encontro com o noivo. Preparada, como já foi falado, é um processo. Então, o propósito aqui é santificar o crente para que ele seja perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Ou seja, qual é a plenitude do caráter divino? Santo. Deus é santo em todo o tempo. A santidade habita em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A referência da lição de Mateus 5,8 é linda. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O texto é claro. Quem verá a Deus? Aquele que é limpo de coração. Eu vou trazer aqui uma referência que não consta da lição, mas que casa muito bem com esse texto de Mateus 5,8, que é Provérbios 4,23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as saídas da vida. Olha aí. Então, se Deus aqui mostra, se a lição nos ensina que nós devemos nos moldar ao caráter divino, que é o caráter santo, e a referência de Mateus 5,8 diz que só verão a Deus os limpos de coração, nós precisamos a cada dia purificar o nosso coração, porque Provérbios 4,23 vai dizer que é do coração que provém as saídas da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E nós sabemos que do bom tesouro do coração o homem tira boas coisas, mas do mau tesouro do coração o homem tira más coisas. Lucas 6,45. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós devemos entender que nesse aspecto todo crente regenerado, chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar a palavra, os mandamentos do Senhor. Lembra de Mateus capítulo 7, versículo 24? Que o Senhor comparou o homem prudente àquele que ouvia e praticava a palavra de Deus, né? Não podemos somente ser ouvintes, como diz Tiago, louvado seja Deus, mas ouvinte e praticante, Mateus 7,24, compararei o homem prudente àqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. Construiu a sua casa sobre a rocha, vieram as tempestades, combateram com aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada em Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Trago mais uma referência bíblica aqui a respeito de como nós devemos buscar ter o caráter santo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 12, é claro, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observe que somos considerados como santos, pois a palavra santo é separado do mundo, mas precisamos ser aperfeiçoados, porque ainda não recebemos o nosso corpo glorioso, o corpo de glória. Temos falhas, temos defeitos, mas nos santificando todos os dias, nós vamos chegando à estatura de varão perfeito. Louvado seja Deus. Eu já passo aqui o primeiro subtópico do tópico 3, o julgamento do Deus Santo, o Deus Santo ao diácono Gabriel. Glória a Deus. O primeiro subtópico vai dizer o Deus Santo, né? Aqui a gente vai entender no primeiro subtópico que vai nos mostrar que Deus, ele é extremamente santo, né? E uma das coisas que eu trouxe como base, né, para falar sobre a respeito, né, da santidade de Deus é Isaías capítulo de número 6. Né? No ano em que morreu o rei Uzias, diz Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus exércitos enchiam o templo, e havia serafins acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam. E o que me chama a atenção é que os serafins eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, de toda a terra está cheia da sua glória. Você já parou para pensar por que eles diziam 3 vezes santo, né? É necessário a gente entender o seguinte, quando Jesus estava cumprindo seu ministério terreno, quando ele queria enfatizar algo, quando ele estava falando, ele dizia, em verdade vos digo. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, preste bem atenção no que eu estou falando, porque o que eu vou falar agora é muito verdade. Enfatizando o que ele iria falar. Então, quando os serafins eles dizem não somente santo, mas santo, 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 3 vezes elevado a santo, ele estava querendo dizer, preste bem atenção, esse Deus ele é extremamente santo, esse Deus é extraordinariamente santo, surpreendentemente santo. O nosso Deus ele é literalmente santo. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, quando Ana, né, ele recebe ali a promessa do filho, a Bíblia vai nos falar que ele diz
que ela mesmo diz: não há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Então Deus é santo e exige santidade de mim e de você. Deus, ele é extremamente santo. A Bíblia deixa bem claro, né? Como já foi dito no livro de Levítico: sede santo, porque eu sou santo. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André: santidade exigida a todo crente. Perfeito, Diácono Gabriel. Santidade exigida a todo crente. A Igreja de Cristo neste mundo é considerada um santuário de Deus na terra. Efésios capítulo 2 e o versículo 21 diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Olha que coisa linda, né? Todo edifício, fazendo menção à nossa vida, bem ajustado, ou seja, santificado, com a vida no altar, buscando a Deus, se consagrando, separando-se dos costumes deste mundo, é um templo santo do Senhor. Louvado seja Deus. Que coisa linda, né? Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa, sem defeito diante de Deus. Efésios 5:26 vai dizer: para santificar, ou seja, para santificar a igreja, purificando com a lavagem da água. Lembra que eu citei João 15:3, vós sereis limpos e limpos pela palavra de Deus? Então vamos lá, Efésios 2:26. Para santificar, ou seja, a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, santa e irrepreensível diante de Deus. Aleluia. Assim somos nós. Essa é a igreja de Cristo e é desta maneira que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Fique tranquilo, você que me ouve, apenas permaneça na presença de Deus, busque a cada dia a face do Senhor e o Espírito Santo vai lhe ajudar a se purificar, a se descontaminar deste mundo e os seus costumes malignos e perversos. Louvado seja Deus. Aqui continuo com a lição nos ensinando: por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Louvado seja Deus. Somos convocados por Deus a andar em santidade. Hebreus 12:14 é a leitura do nosso texto áureo, né? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos é também um meio de se santificar. Não dá para dizer eu amo a Deus se não amar meu irmão. A Bíblia chega a dizer que somos mentirosos. Louvado seja Deus. Então busque não ser uma pessoa iracunda, né? Uma pessoa briguenta, uma pessoa que não tem paz com as pessoas. De certa forma você não estará se santificando. Então segue a paz com todos, né? É difícil, a gente sabe, mas a santificação também precede seguir a paz com todos, para que a gente possa ver a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, empenhando-nos a nos consagrar a Deus em verdadeira santidade, né? Nós temos que nos empenhar para consagrar a nossa vida a Deus com uma verdadeira santidade. A referência de Romanos 12 e o verso 1 é maravilhoso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que coisa linda, né? Aqui está dizendo para nós apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício a Deus, santo, agradável, que é o nosso culto racional. Amém? Eu já passo aí o terceiro subtópico: santidade e justiça de Deus, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é santo, o nosso Deus, ele é justo, né? Aqui na lição vai dizer: ele é santo, reto, justo e verdadeiro. Ou seja, Deus, ele não se santifica, ele é a santidade personificada, né? Deus, ele não simplesmente pratica justiça, ele é a justiça. Por isso, consequentemente, Deus, ele não, de maneira nenhuma, ele tolera o pecado, de modo que Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante, Salomão fala a respeito das 6 coisas que Deus odeia e 7 coisas que ele detesta. São os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que traça planos perversos, os pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha a mentira, aqueles que provocam discórdia entre os irmãos. Então Deus, pela sua essência, ser santo, ser justo, né, não ter defeito,
ele exige de nós que nós busquemos, né, a santidade, que nós busquemos aí a perfeição dele. Então Deus, em sua essência, ele é santo, por isso não tolera o pecado. Em sua essência ele é justo, por isso não tolera a injustiça. Então, que venhamos cada dia mais fazer a vontade do Senhor, buscando a sua face e lembrando que a gente só consegue vencer a nossa carne, que é todas essas coisas, todos esses pecados, a partir do momento que dobramos o nosso joelho no chão e reconhecemos que Jesus Cristo ele é o Senhor, e reconhecemos também que precisamos da graça dele, para que venhamos ter uma vida cada dia mais santa com a graça de Jesus Cristo, porque a Bíblia deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principado e potestade, Efésios capítulo 6. Como que a gente faz para a gente conseguir aí alcançar a prática da justiça, a prática de cada dia mais sermos santos, como foi dito aqui, ser transformado de glória em glória? Quando a gente usa as armas espirituais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus, passando aqui a conclusão ao pastor André. Amém, Diácono Gabriel, que lição maravilhosa, para que a gente possa buscar a cada dia a santificação, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz: porque a vontade de Deus é a nossa santificação, né? Que nós deixemos a fornicação, louvado seja Deus, e que cada um de nós saibamos possuir o nosso vaso em santificação e honra, né? O vaso é nós mesmos, somos a nossa vida, e Deus está dizendo que a vontade dele é que nós nos santifiquemos, fugimos da prostituição, da fornicação, de todo mal que contamina a nossa vida, e saibamos possuir o nosso vaso, que é a nossa vida, em santificação e honra. A sua vida, a minha vida é muito preciosa para Deus, para nós entregarmos ela aos belos prazeres deste mundo e assim a destruir. Quantos estão destruídos por, infelizmente, entregar a vida aos prazeres deste mundo, que são momentâneos, mas podem trazer uma eternidade de sofrimento. A conclusão diz que na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade diante de Deus, para que possa torná-lo como o padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a nossa vida com Cristo até o final da nossa jornada. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado, como já falei, sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Louvado seja Deus. A próxima lição, a realidade bíblica do inferno. Não perca, assim eu agradeço e já passo as considerações finais ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. Eu queria agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar aqui aprendendo juntamente com você. A gente está muito feliz porque tem muitas pessoas, né, pastor André, que estão chegando, estão elogiando o nosso trabalho e sendo pessoas que sempre estão no canal, fiéis ouvintes da palavra do Senhor e da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, que eu tenho certeza que nós juntos seremos cada dia mais edificados pelo poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.